Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau, Humor e Ironia, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Santiago. Super Canja, Arielle. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes. Olá, Saraulers. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Olá, bem-vindo ao nosso convidado, Santiago. Santiago, dá um oizinho aí para a galera. Olá. Olá, todo mundo. Tudo jóia. E aí, Fischer, Diego, tranquilo, na boa? E aí, tudo bem, Kátia? Beleza. Calor, fela da puta. O que é, Santiago? Tudo bom, Diego? Não havia cumprimentado. Tudo bem, Santiago? Boa noite. Noite já? Não. Estamos aqui, a terça-noite. Isso aqui é uma grande mentira, entendeu? Tem que fazer de conta que é terça-feira de noite agora. Eu vou botar o emoji aqui. Ontem, segunda-feira, entendeu? Toda essa farsa, assim, tem que fazer. Desculpa, hoje a culpa foi minha hoje de ter largado boa noite. Desculpa. A gente não o Papa combinou. domingo, né, que a gente faz. Se morre o Papa. Aí Se morre o Papa, aí a gente faz um adendo aqui, eu boto dentro. certo, Pós-scriptum. fica tudo tranquilo. Olha só, tá tudo meio truncado, mas vai dar tudo certo, né? O Santiago está lançando esse livro aqui, que é Caderno de Desdenho, e então aqui é uma antologia de 30 anos de trabalho, né, Santiago? Talvez um pouco mais de 30, até, eu acho. Não sei se eu fiz bem as contas, porque o meu agora me dei conta que parece que tem um desenho de 80 e pouco, acho que deve ser um pouco mais de 30. Tá, e tu trabalha assim, tu trabalha ainda old school, desenhando no papel, ou tu faz tudo no computador? No papel eu uso aquarela, eu sou do tempo da aquarela. Usa aquarela, tu é do tempo... Papel Tiagrém, que é bom para aquarela, e canetinha, claro, canetinha se usa sempre, mas depois as cores é aquarela. Deve ter um ou dois desenhos que foram feitos, aquarela, isso. Eu acho que esse do Sem Cabeça aí, eu acho que já foi um Photoshop, mas a maioria não, deve ter dois ou três que são Photoshop. Ah, tá. Não, é que eu tô vendo aí que tu tá meio que peleando com esse computador aí para entrar no Zoom. O Pelé é grande. O Pelé é grande, né? Eu estava peleando com o celular, agora estou peleando com o computador. Mas acho que está dando certo, né? Tá dando certo, sim. Então, eu queria começar já fazendo aquele pedido para a nossa galera aqui. Eu posso fazer o pedido. Eu tenho uma boa memória, inclusive. Vocês vão se surpreender. Eu queria fazer aquele, como é que é passar o Chapix, né? Fazer aquele pedido de colaboração de todas e todos que nos assistem, né? Para a gente poder arcar com as despesas que a gente tem aqui para fazer o sarau funcionar, para poder pagar um cachezinho, mesmo que pequeno, digno para quem faz a canja, né? E aí, então, a gente tem a chave Pix, que é o e-mail da Kátia, katia@radioelétrica.com, né? Aparece na tela e tudo mais, fica sempre também na descrição do vídeo. E tem também, para quem prefere, como o Santiago prefere fazer no papel, né, e na aquarela, pode fazer a transferência pela conta do Banco do Brasil, agência número 47368, repetindo, agência 47368, conta corrente 60194. 60194 é a conta da Kátia, também os outros dados ela passa só por e-mail. Só por e-mail, a senha do banco. Sabe que esse dia eu quase caí num conto aqui? Aí me ligou uma pessoa, aqui é do sistema de segurança, eu tenho uma conta também num outro banco, e eu queria, nós observamos aqui um Pix feito da sua conta, a gente observou que não é da mesma cidade, aí a mulher começou, e eu já
E eu não reconheço esse Pix, não sei o quê, e não acabava o assunto. E aí meu filho estava em casa, ele passou por mim e falou, é golpe! Ele fazia assim para mim, e eu ainda fiquei meio nervosa. Aí o que ela queria que eu fizesse, a mulher? Ela queria que eu baixasse um aplicativo que permitiria que eles entrassem no meu celular para verificar se estava tudo ok. Eu falei, não. Eu falei, não. Tá me tirando, né? Aí é ruim, hein? Não, eu também. E o pior foi isso, eu tinha uma questão. Uma vez eu assinei o jornal O Globo, né? Caí na asneira de assinar. E aí... Depois não conseguia desassinar. Não, nunca consegui, não, agora eu consegui, mas enfim, e aí um dia, tinha um negócio lá, sei lá, parecia que tinha descontado de novo aquilo na minha conta, né? Aí eu liguei para o número deles lá, o certinho. Sim. Né? E aí, não, sim, vamos lá, e o cara começou a conversar comigo e de repente, daí não deu certo. Bom, tudo bem. 2 dias depois, me liga, diz, aqui é do Globo, o senhor ligou lá para reclamar, assim, então agora nós vamos proceder, e eu, claro, vamos lá, né? Claro. Cara, daqui a pouco ele me pediu isso, tipo assim, o número do meu sapato, entendeu? Aí eu digo, não. E foi a mesma coisa, foi a companheira Júlia que fazia assim, não, merda, desliga. E eu não pode. Eu já recebi inúmeras ligações, sempre uma moça bem educada, que disse que eu fizeram compras no meu cartão, e ela quer, não sei o que eu ligue para um número e tal, e eu dou trela para ver aonde ela vai chegar. Eu estou sabendo que eu dou trela. E um dia desses eu peguei o telefone e falei com ela, moça, tem muito golpe por aí pela internet. Eu acredito que você não esteja fazendo golpe. Tem uma voz de quem é honesta. Mas Deus está vendo. Se não tiver vai ver o castigo. Me parece honesta, mas tem muita gente fazendo sacanagem aí, muita gente fazendo vigarice. Eu não te acho com jeito de vigarice. Mas tem um sermão nela, a moça ficou meio assim, ela balanceou, ela só dizia sim. Não, eu sou honesta. Mas o honesto dela cada vez tinha menos convicção, eu sou honesta dela. A minha, quando eu falei assim, não, mas eu não vou baixar um aplicativo para vocês entrarem no meu celular. Aí ela falou assim, mas em que momento do atendimento a senhora ficou insegura? Eu falei, cara, quem me garante que não é tu que está me passando o conto? Aí a mulher desligou. Mas eu incomodo tanto que eles desligam, chegou uma hora que eles desligam. E era um número bem parecido com o do banco, entendeu? Era um algarismo só diferente, porque é um número fantasia, né? Mas várias vezes me ligaram, toda vez que eles desconfiam que tu está desconfiado, eles desligam. Eles acham que não vale a pena perder tempo com quem já está desconfiado. Então é certo que não é banco, porque o banco insistiria, né? Bom, então quase todo mundo aqui eles pegam os idosos, né? Dizia que o Diego não é eu sempre conto. Para mim não foi uma tentativa de golpe, foi um golpe na minha autoestima. Eu já contei essa história quando me ligaram uma vez oferecendo um investimento, né? E aí eu falei, não, mas eu não quero, não, mas é R$300 o investimento. Eu falei, não, mas eu não quero, não vou investir. E o cara perguntou assim, o senhor então diria que o senhor se encontra descapitalizado? Pode chamar como quiser, né? Pode chamar como quiser. Mas então, não foi um golpe, mas foi um golpe. Foi um golpe. Doeu, né? Doeu. É o eufemismo para dizer que o cara tá duro, né? É descapitalizado. Mas então, vamos começar, professor. Como é que o que tu preparou aí? Vou começar o seguinte, tem a nossa querida amiga Ana Marçom. Não, tu vai ler, eu vou ler também. Vamos lá encher a bola. Tem espaço para todo mundo. Sabe que a Ana Marçom tá preparando um segundo livro. Ela lançou o primeiro volume, o aclamado O Ano do Cu. Isso. Agora ela vai lançar o livro 2, ela estava em dúvida, chamava O Ano do Cu 2 e tal. Nós estamos falando de eufemismo, né? Não tem eufemismo. Que não tem eufemismo. Porque ela não conhece eufemismo. E aí nós conversando e tal, não me lembro se foi ela que sugeriu, eu que palpitei e tal, de botar 2 anos sem tirar.
Ela disse que foi tu. Eu falei, pá, que boa essa capa, que bom esse título. E ela disse que foi o prof. 2 anos sem tirar a máscara, né? E aí é a mesma coisa, assim, é uma crônica, são várias crônicas que acompanham o ano passado, né? Então vou ler uma delas. Ela assim: quanto a mim, tô quieta aqui, sobrevivendo a um vírus letal nesse raio de 1 quilômetro que criei para a minha vida. Casa, praia, casa. Ela mora na beira da praia, lá no sul da ilha, né? E vai lá e me morre o Paulo Gustavo, o Dona Hermínia. Ah, se fuder. Eu sou alucinada pela comédia desse cara, simplesmente alucinada. E vai lá e morre de quê? De falta de vacina, de corona, de bolsolichismo. Uma ligadinha na TV e essa merda não acabou, o genocídio ainda não morreu, politicamente falando. Não sei, fica aí o mistério dos meus desejos. Mas é que talvez ele tenha me convencido de que bandido bom é bandido morto. Sei lá, concordando aqui. Então não há como manter a calma. Ligar a TV e ouvir um jumento falando que tem os idiotas que ainda ficam em casa, eu sou incomível, tá ok? Não dá. Diante desse desespero, que é ter um doido como líder do país, eu que nunca fui religiosa, estou muito agarrada na oração, que acho que é só o que me resta. Aí lembrei de uma coisa. Desde os meus 4 anos de idade, meus pais moram na mesma casa. Eu morei com eles lá até os 30. Na frente da nossa tinha uma casa de uma família polonesa fugida da guerra. Uma gente muito, mas muito religiosa, do tipo rezar ao acordar, no almoço, na janta, para dormir. Tinha até a estátua de Jesus Cristo gigante, em gesso, no meio da sala. Eu morria de medo desse Jesus de Nazaré sempre me olhando. Era tipo ver espírito para mim. E essa família tinha uma guria exatamente da minha idade. Claro que ficamos amigas, então eu frequentava muito a casa. Assim, sempre que eu entrava lá, eu tinha que reverenciar o Jesusão. Todo mundo fazia. Eu fazia também sinal da cruz e tal. Eu até sei cantar parabéns a você em polonês, juro. E sei até hoje, nunca esqueci. O fato é que quando eu tinha 8 anos de idade, fui questionada pela mãe da amiga sobre por que eu e minha família não frequentávamos a missa de domingo. Eu respondi como uma pessoa tímida de 8 anos, quer dizer, dei de ombros e baixei a cabeça. Para quê? Eu não sei de que jeito a conversa se desenrolou, só sei que chegamos ao ponto de que eu contei que não era batizada. Ela deve ter perguntado sobre os preparativos da primeira comunhão e tal, porque a filha dela ia começar essa função, lembro vagamente. Jesus! Essa mãe teve um ataque. Como assim eu não era nem sequer batizada? Eu sabia os riscos que minha alma estava correndo, eu sabia para onde eu ia depois de morrer sem ser batizada. Isso não era certo, os pais não podiam fazer isso com uma criança, eu devia falar com meus pais. Bom, 8 anos, cheguei em casa com os olhos desse tamanho. Pai, por que eu não fui batizada? Ele me disse que era para que eu escolhesse a minha religião se eu quisesse ter uma quando grande. Eu retruquei, mas a minha alma não está protegida. Bom, ele parou tudo, viu que o papo era sério, ouviu a reprodução da minha conversa com a mãe da amiga, então me explicou que não era bem assim, mas que se eu quisesse, se fosse me sentir melhor, eu podia ser batizada, fazer catequese, primeira comunhão e tal. Que ele mesmo tinha estudado para ser padre e depois largado fora. Leia-se, largaram ele fora por falta de vocação, maior decepção da nona. Lembro que ele disse que não esperava ter que me contar essas coisas tão cedo. Fui contar para a mãe da amiga que meu pai tinha deixado eu fazer a primeira comunhão. Ela então disse que ia falar com o padre. Voltou me contando que tinha acertado assim, como as aulas da catequese já iam iniciar, que eu começasse a ir e depois eu seria batizada, quem sabe até mesmo no próprio dia da primeira comunhão. Então tá, lembro da boa sensação do tipo, ufa, vou salvar minha aula. As aulas eram segundas e quartas. Segunda-feira, desci minha rua, cheguei à igreja, primeira aula, nomes, eis aqui os livros e agora ficam essas e essas lições para casa. Tínhamos que listar todos os nossos pecados da última semana. Fiz uma lista. Não comi toda a comida, briguei com meu irmão, não fiz o tema do colégio, não arrumei meu quarto. Quarta-feira, nova aula, rodinha de crianças. Vamos ver a lição, quem quer começar? Bom, as crianças não tinham preenchido a lista de pecados porque simplesmente não haviam pecado. Elas diziam, eu não pequei essa semana. E então recebi um elogio, juro. Eu comecei a entrar em parafuso, me achei o pior ser humano do mundo. Eu chorei, queriam saber o que eu era, eu escondi o livro, implorei para tal professora, a freira, não sei eu que porra era aquela, não lê. Ela me respeitou. Cheguei em casa, contei tudo para meu pai e disse que nunca mais eu ia naquela aula. Ele disse, tudo bem, não vai, não precisa ir.
Só que eu não tive coragem de contar para a mãe polonesa. Ela ia ficar brava. Então, durante umas 3 semanas, eu saía de casa no horário da catequese, descia para perto da igreja, ficava 2 horas ali na pracinha que tinha e subia de volta para casa. A profissão dela era do lar e também uma espécie de fiscal da vizinhança. Essa segunda parte do trabalho bem típico dessas senhoras de bom coração que frequentavam muito a igreja. Bem, podia perceber que eu estava em casa no horário da catequese, então achei melhor não arriscar. Então, eu estava mentindo mesmo. Olha aí, mais um pecado para a lista. Contei para meu pai que eu fazia isso, ele caiu na risada, quis me dizer que não precisava fazer isso, mas não, eu precisava de coragem ainda para encarar a mãe polonesa. Depois desse tempo de umas semanas, o sem ocupação do padre foi falar com ela depois da missa do domingo, querendo saber onde estava aquela guria que ia fazer a catequese e se batizar depois. Sacana. Eu não estava preparada para encarar ela de frente ainda. Agora pensa num furacão polonês indo tirar as caras lá em casa. Nesse momento foi uma conversa de paz, mas lembro do casal polonês na sala falando de Deus e essas coisas todas, e sobre a minha alma, e eu lá rondando, porém sem falar nada. Lembro de uma insistência ao menos pelo batismo, e meu pai batendo o pé que não, só se eu quisesse, e depois de ter condições de escolher. Não teve briga, tudo continuou normal, e a mãe da amiga disse depois que, assim que eu quisesse, ela seria a minha madrinha, quando eu fosse mais velha, mas que eu não esperasse muito para me batizar, sabe com ela. Tá bom. Bem, já se passaram uns 35 anos. Acho que ela não está mais esperando o convite para ser minha Dinda. Por via das dúvidas, quando encontro com ela em Porto Alegre, não calo a boca 1 minuto. Encho ela de novidades, que é para não dar chance de ela se lembrar de me batizar. E isso quando não dá tempo de fazer uma saída estratégica antes de cruzar com ela, porque quando dá, eu fujo mesmo. A estratégia é dar meia volta e fingir que lembrei que ia para o outro lado mesmo. Tenho medo de ela me levar para a igreja e eu ter que contar os últimos pecados. Eu, hein? Deixa quieto. Isso aí, texto da Ana Marçom. Muito bom o livro, então vai sair em março, eu acho, né? Vai sair daqui a pouco, é 2 anos sem tirar, é isso, né? 2 anos sem tirar, é um nome, né? Muito bom, professor, já elogiei tudo, pá, arrasou aí no nome. Vamos nessa, então, assim, ó, a gente tem alguns cartoons para mostrar, e eu queria, então, para mostrar para o pessoal que está em casa, que ainda não tem o livro do Santiago, então a gente podia mostrar uns 3 agora, e tu comenta, Santiago, o Diego põe ali na tela, e tu faz, então, a audiodescrição. Então, vamos lá, ó, temos aqui o primeiro. Esse desenho eu gostaria de comentar, sabe por quê? Eu fiz isso, como eu disse, tem mais de 30 anos, agora me dei conta que esse desenho é de 1978, acho que é. Tem mais de 30 anos. E esse desenho foi um dos desenhos mais, não sei se copiado, o que eu já vi na minha vida. Tinha até um anúncio daquele WWF, que é World, não sei o que, Foundation, foi usado com essa ideia. Eles usaram uma foto parece, usaram a mesma ideia. Então, até eles acho que me copiaram, tem pessoal. Mas eu vi em vários lugares, vi na Bélgica, vi na Itália, e incrível que eu vi esse desenho feito pelo grande Mordillo, grande cartunista argentino, de uma forma mundial. Eu vi, ele fez a mesma ideia, com o mesmo ângulo, com a mesma posição. E, curioso, que eu havia mandado meu livro com esse desenho para ele. Então, foi muito estranho. Né? E é por isso que eu queria comentar ele, que ele foi muito, muito revisitado esse tema. Mas eu continuo com a minha produção, que é de 1978, 9, 80, não sei, achando que eu fiz pela primeira vez. Pelo que eu vejo nas datas aí, eu fiz pela primeira vez a ideia. Não, é genial, é realmente genial e super contemporâneo, infelizmente, super atual. Não, esse aí poderia ter sido a semana passada, né? Muito, muito bom. Vamos para o próximo aqui? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Opa. Tu vai conseguir, Diego, acredito. Que bom que alguém acredita em mim. Aê! E esse desenho também eu vou comentar, porque eu fiz assim... nós compramos uma casa na Cidade Baixa que era muito gostosa, tinha um pátio, tinha um quintal, e a gente tinha sol. Aí veio uma construtora chamada Melnick Evans e botou um monstro de 20 andares no fundo do meu pátio.
que obscureceu completamente a casa, perdemos completamente o sol, a luz, e a casa ficou terrivelmente úmida no inverno. Então, eu fiz mais ou menos uma ideia de que esse excesso de construção, essa especulação imobiliária, ela me lembra uma coisa como doença, como câncer. O câncer é o crescimento desordenado das células, né? Muita célula crescendo, 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 e vira uma terrível doença, uma doença fatal, letal. E mais ou menos foi isso que eu pensei quando eu inventei um solo que é também o rosto, né? Muito eu bom. Gosto do desenho porque ele foge um pouco do meu estilo, até. Ele é diferentão, assim, né? Com esse rosto super ampliado. Mais realista e ampliado, né? Mas essa questão da cidade realmente é um horror, né? O que a gente vive é uma realidade brasileira, assim, ninguém tem apreço por nada, vai destruindo, vai construindo, e assim, tem mais unidade imobiliária do que população, né? Porque ela é um ativo financeiro. Eu tô aqui em Torres, nós temos um apartamentinho em Torres, e ao meu lado, no fundo, na frente, ao lado do outro lado, tem construção de monstros espigões que estão fazendo aqui, tudo com 20 andares. Claro, nós estamos por sair daqui, né? Que não dá mais para aguentar. E barulheira de construção, e sol nunca mais vai ter. Aqui nunca mais vai ter sol. Porque eles conseguiram transformar Torres num inferno. Eles conseguiram liquidar com a melhor praia do Rio Grande do Sul, com esse exagero de construções, essa ambição desmedida. Tem edifício de quase 30 andares aqui, um absurdo. É um absurdo. E outra coisa mais incrível ainda é que eu observo à noite aqui, a maioria está desabitada. É isso. Especulação imobiliária ou lavagem de dinheiro. É especulação, é uma maneira de investir, entendeu? Não tem uso, são todos fechados os apartamentos. Eu vejo um ou dois no edifício enorme, um ou dois com luz, isso no ano inteiro, mesmo no veraneio, fora do veraneio, muito mais ainda, né? Não são usados, são imóveis completamente fechados. Mas isso acontece também em Porto Alegre. Sim. Aquelas torres ali, perto do Barra Shopping, a maioria dos apartamentos são desocupados ali. E agora vão construir a outra torre ali no estaleiro, ali na curva. Então, assim, só para botar dinheiro. Aquilo ali é uma coisa que, teoricamente, quer dizer, tu transforma em dinheiro quando quiser. Eu não sei como pode valorizar uma coisa. Eu não arrisco dizer que tem lavagem de dinheiro, não é possível. Deve ter tudo. É um horror. Tá, eu não sei se tu quer ler alguma coisa agora, Santiago, deixamos para a próxima passada. Que a gente... Eu que mando, eu sou escravo. Tu é escravo? Escravo da comunicação. Então, lê aí o que tu separou alguma coisa, não sei se que tu... Lê, tu havia sugerido que eu lesse o prefácio? Eu acho que tem que ler, que é muito bom. Não é um prefácio, é um prepácio. É um prepácio. Do Bonifácio. Eu sou gago, sou ruim, tenho uma dicção, mas posso tentar aqui. Não, nem vem que não tem. Aqui a gente lê como dá. Vamos lá. Prepácio do Bonifácio. Humor é desdenho. Quer que eu desenhe? Eu desdenho com muito empenho da hipocrisia e a sua miopia, do cinismo sem abismo, das convenções da sociedade com maldade, do preconceito sem respeito, e do ódio de qualquer jeito, da concentração da riqueza e sua torpeza, das ditaduras disfarçadas ou puras, do pensamento fascista e seus genéricos histéricos, das babaquices em geral e as do general, do racismo, primo irmão do banditismo, da homofobia e o seu cão-guia, que é o machismo assassino, seu amado concubino, do adepto leonino da terra plana, o cretino, e das burrices consagradas, aceitas e empedradas, da direita sempre estreita com a sua péssima receita, que só com os ricos deita nos palácios com suspeita. Das teocracias de mascrias que só vingam na bacia da ignorância vazia, tudo que a má-fé ansia. Do pieguismo sem lirismo com a sua baba melosa, que gruda tal qual ventosa, como lente cor-de-rosa. Do consumo suicida sufocado em tanta tralha, que a tudo imundicia, emporcalha, caga na mesa e na toalha, que vai tomando um jeito suspeito de um pano de mortalha. Enfim, o humor é vida, de alegria bem prenha,
E a essa não se desdenha, nem sequer se bate a lenha, como a vaca que se ordenha. Muito bom. Esse, então, o prefácio. O prefácio, depois eu acho que eu vou fazer eu mesmo o prefácio. Parece que inventar eu mesmo o prefácio. Não, fez e ficou muito bom. Ficou ótimo. Arrasou, humilhou. Eu gosto de brincar com a rima me agrada muito essa brincadeira de brincar com a rima. Embora não tenha pretensões de ser poesia, né? Mas é um texto rimado. Não, mas muito legal. Funcionou muito. Eu tenho até um dicionário de rimas, eu já tenho no computador o dicionário de rimas. Quando eu me aperto, eu vou lá no dicionário de rimas. Ah, tem. Tem, é bom. É. O nosso poeta de plantão aqui é o Diego. Diego, e aí? Bom, ele é poeta de verdade. É. Não, sou só de plantão, não sou de verdade. Sou eu? É tu. Tá. Eu vou ler aqui. Sou o poeta aquele que finge tão completamente. Tão completamente. Tão completamente. Eu vou ler aqui um texto do Gregório do Vivier, falando sobre humoristas, na verdade, que saiu em dezembro, agora dezembro último, na coluna dele na Folha de São Paulo. O título é Por que humoristas não sabem dançar, a não ser ironicamente? Ele diz assim: durante o confinamento, consegui esquecer que não sabia dançar. A volta das festas acabou de trazer à tona o maior dos meus destalentos. E olha que são tantos. Nesse caso, a culpa não é minha, mas de uma voz com a qual sou obrigado a conviver desde que me entendo por gente. Freud chamava essa voz de superego. Olha quem está falando de Freud, diria ela. Nunca leu Freud e fica citando. Não gosto do termo superego porque dá importância demais para uma vozinha safada. Olha ele, nunca leu Freud e já quer discordar do Freud. Fica parecendo que a voz tem superpoderes. Não tem. Por isso, prefiro chamar de Jorge. Trata-se de uma pessoa comum que nunca fez nada de grandioso na vida, a não ser passar o dia inteiro me avisando: esse teu sorriso tá esquisito, agora ficou sério demais. Olha no olho dela enquanto ela fala, mas não olha demais, tá parecendo um psicopata. Olha para outro lugar, pro peito não. Foi o Jorge quem nunca me deixou dançar. Basta mexer meus pés que ele começa. Que tipo de pessoa é essa que você tá fingindo que é? Que mãozinha pro alto foi essa? Mão de homem é sempre abaixo do ombro. Não, você botou a mão no joelho? Foi o Jorge quem atrasou o início da minha vida sexual em anos. Só comecei a beber porque precisava calar a boca dele. Cerveja dá uma bela amansada no Jorge. Vinho dá um tabefe na cara dele. Cachaça dá uma coronhada na sua cabeça. Só que no dia seguinte ele volta na pior versão possível. Na ressaca, ele ganha um alto-falante e passa pela rua feito caminhão do ferro velho. Você está velho, você vai morrer, você é um merda velho que vai morrer. Talvez seja uma deformação profissional. Todo comediante tem um Jorge mais bombado do que deveria. Pode perceber, humoristas nunca dançam, a não ser que ironicamente. Parece que estão dançando, mas é uma paródia. É o Jorge quem está dançando no lugar deles. Minha relação com o Jorge só melhorou quando, cansado de tentar dopá-lo, o botei para trabalhar para mim. Passo a vida tentando transformar esse pitbull numa vaca leiteira. Quando preciso extrair graça da cara de uma pessoa, convoco o Jorge. O que é que você diria dela se ela, por acaso, fosse eu? A profissão do humorista consiste em dispensar ao mundo o mesmo tratamento tóxico e abusivo que os seres humanos reservam apenas a si mesmos. Sim, trabalhamos no ramo da mercantilização da neurose. Olha esse bosta agora tentando falar difícil, diz o Jorge aqui do meu lado. Esse é o Gregório do Vivier. Muito bom. Eu estou aqui anotando. Tô anotando eu também queria aqui, saber, professor, se o Vicente deu feedback. Leu a lista dos livros, se ele deu um feedback ou se ele só aparece para reclamar. Eu quero saber se ele deu joinha e marcou 5 estrelas no aplicativo. O que é, professor?
Não, eu vou cobrar dele, eu disse. Ele não deu feedback, tu vê? O cara, assim, para reclamar as pessoas são rápidas, né? Aliás, eu queria aproveitar para fazer uma observação aqui, que é o seguinte, a Elaine Rosner Silveira, que é nossa ouvinte aqui, e Sarah Auler também, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vi meu nome nos créditos, né? E aí eu acionei o departamento de contabilidade para fazer o balanço, o que aconteceu, e aí me dei conta que algumas pessoas podem ter essa sensação, porque hoje os créditos que vão aparecer aqui no final desse programa são os da semana passada, mas tem um dia específico que eu fecho a contabilidade e quem manda a partir daquele dia só vai na outra semana. Então, fiquem tranquilos ou me mandem um e-mail que eu encaminho para a contabilidade e a gente resolve aqui. Eu não quero que todo mundo apareça, né? A pessoa colabora. Bom, tá, minha vez. Eu vou ler um trechinho da autobiografia do Woody Allen, que é muito boa, porque ele escreve bem, né? E aí, assim... Kátia, essa seguradinha aí com a mão aqui, que estava junto com a mão dele, ficou legal. Tava aqui ficou uma... né? Porque, assim, eu, pelo menos, né? Claro, a gente pensa nele como diretor de cinema, né? E ele, na verdade, ele é um cara que escreve humor, ele desde o começo, ele começou a carreira escrevendo piada para jornal, depois começou a ter coragem de apresentar as próprias piadas em lugares, em bares e tal, e desenvolveu toda uma carreira, é isso, o que ele faz é escrever, né? E aí começou a escrever roteiros, e aí começou a filmar, enfim. Eu vou ler um trecho em que ele vai comentando, claro, sobre vida, sobre o trabalho, claro que ele vai falar no episódio lá que culminou com a denúncia contra ele, que no fim foi julgado e foi considerado inocente e tal, mas ficou, né? Ficou aquele troço no ar. Eu vou ler um trecho que ele diz assim: participei de um filme chamado Contos de Nova York, que era composto de 3 curta-metragens, cada um assinado por um diretor diferente. Francis Coppola fez um, Scorsese fez outro, e eu fui responsável pelo terceiro. De repente, eu estava envolvido com 2 grandes cineastas. Há uma foto de nós 3 na frente do Plaza Hotel e deveria ter a legenda: encontre o erro nesta foto. 2 dos meus cineastas favoritos de todos os tempos e meu curtinha de comédia entre eles. Já conheci vários grandes diretores e, ainda que não possa dizer que jamais cheguei próximo deles, aproveitei o curto tempo que passei com cada um. Ele tem esse jogo o tempo todo, né, assim, que é também o personagem dele, né, nos filmes, né, esse cara que está sempre se criticando e se botando para baixo e tal. E aí ele diz assim, já jantei com Bergman e tivemos várias conversas telefônicas longas, nas quais apenas jogamos conversa fora. Tínhamos as mesmas inseguranças que todos têm, de que apareceríamos no set e, de repente, seríamos tomados de pânico, porque não saberíamos onde colocar a câmera. Acho que ele foi o maior diretor da minha época e tinha o mesmo medo que eu. Se Bergman não sabia onde colocar a câmera para fazer a tomada mais eficiente, como eu iria saber? Mas, de alguma forma, apesar das ansiedades, nós sempre conseguimos encontrar o lugar certo, ou pelo menos ele conseguiu. Bergman me convidou algumas vezes para sua ilha, mas eu sempre recusei. Venerava o cara como artista, mas quem quer pegar um aviãozinho minúsculo para ir até uma ilha pertencente à Rússia, onde só há ovelhas e se come iogurte no almoço? Não sou tão dedicado assim. Conheci Truffaut na casa de não sei quem, de Sue Mengers. Ele e eu tivemos aula de idiomas com o mesmo cara, ele para aprender inglês e eu para aprender francês. Consequentemente, cada um de nós só sabe algumas palavras da língua do outro. Éramos como navios passando de noite.
boa imagem, A Grande Barreira de Corais do Idioma. Mas ele gostava dos meus filmes, e não preciso dizer que eu era louco pelos filmes dele. Trabalhei brevemente com Godard e jantei com Resnais. Passei muito tempo com Antonioni, que era um grande amigo de Carlo de Palma e um artista frio e magnífico. Sem humor nenhum, mas brilhante. Ele me disse que teve uma ideia para uma comédia e a contou a Jack Nicholson, porque o queria para o papel. E Nicholson rachou o bico. Antonioni, então, lhe perguntou, achou engraçado? Ao que Nicholson rebateu, não, eu estou rindo porque você acha que isso é uma comédia. Boa, né? Humor nenhum. Esse, então, é o Woody Allen, a autobiografia. A LPM tem um livro de contos, de textos, de crônicas, que foi editado lá por, sei eu, uns 30 anos atrás, do Woody Allen. E a capa era um desenho do Edgar Vasquez. Não me lembro como chamava. Não lembro mais o nome. Tinha um que não era o Cuca Fundida, eu acho, alguma coisa assim. Eu acho que tinha. Eu acho que era isso. Não me lembro da capa, mas eu me lembro desse título. Eu tenho em casa esse livro. Tem belos contos e belas crônicas e textos onde ele faz essa brincadeira de se auto-ridicularizar. Né? Se auto-ridicularizar, que sempre funciona, né? Porque eu acho que é bom, né? Porque não tem quem não se identifique. Autochinelhada, isso aí. O termo técnico, né, professor? Autochinelhada. É o Jorge do Indivíduo. É o Jorge do Woody Allen. Tá, professor, vai lá. Vamos lá. Fiquei pensando o que eu ia ler. Sabe, realmente eu fui atrás de vários livros, assim. Aí tu pegou o Kant. Não. Quem que eu peguei? Nelson. Pensei que, como aquele que a Kátia contou esses dias, aquele lá, o sarau que era para ser leve lá, que a gente foi fazer com o Carlos Pianta, que ele levou os sertões, né? Aí também o humor traz aí o Kant, Hegel. Não, mas Hegel. O professor, naquele cabecismo todo, pegou um filósofo. Não, mas pior é que tem toda uma questão sobre o conceito de humor, né, cara? Tem, claro. Eu até comprei aquele livro, mas achei chatésimo que tu me indicou do que as pessoas inteligentes riem. Sabe aquele? Sim. Mas é chato. É o alemão, é muito chato. Ele não é engraçado o livro, não, mas o assunto... Não, é que ele não é nem... Ele não tem bossa, ele é chato, entendeu? Mas o argumento é bom. O argumento. É bom. Não, Demócrito. Vou fazer uma teoria rápida aqui, rápida. Sabe que quando eu fiz o meu doutorado foi sobre a crônica do Nelson Rodrigues, e um dos tópicos é justamente o negócio do humor, né? Porque o Nelson Rodrigues tem um humor que não é muito comum. A primeira divisão que o finado e saudoso Aníbal Damasceno Ferreira fazia era essa. Ele dizia, humor é uma coisa e risadismo é outra. Mas o risadismo, tu ri com a barriga e tal, risadismo é torta na cara, entendeu? Faustão, né? E o humor é um negócio que tu ri com o cérebro. E tem uma das imagens, eu não me lembro de quem é, enfim, mas é uma coisa já antiga, tem 2 séculos, tá? Alguém propôs a ideia de que o humorista, esse humorista no sentido de humor do cérebro, é um cara que se desdobra em 2 metades, como se fosse uma laranja, e oferece uma metade em espetáculo para a outra metade. Essa é a imagem que o cara faz, né? Que é um pouco a ideia assim, de que esse humor, enfim, que é o humor lá, que esse alemão estudado, o livro, aquele que a Kátia não gostou, é um humor assim que tu vê alguém rindo de si mesmo. No fundo, sempre é isso, né? É o Jorge. Voltamos à teoria do Jorge. O humorista oferece o Jorge. É alguém rindo e mostrando assim, olha como eu sou patético, né? Olha como eu sou ridículo e tal. Enfim, então estou contando isso para mais uma vez celebrar aqui o humor do Nelson, que não é tão óbvio. Eu vou ler aqui um trecho de uma crônica dele chamada O Grande Homem, deste livro, O Óbvio Lulente. Isso aqui é uma série de crônicas iniciais que ele escreve nesse livro, de dezembro de 67, e que tem como referência a morte do Guimarães Rosa, que é um episódio, nós alguma vez já falamos aqui isso, né?
O Guimarães Rosa tinha sido eleito para a academia, sei lá, 2 anos antes. E ele não queria tomar posse, porque ele tinha medo, ele achava que ia ter uma emoção muito grande e ia morrer. E o cara morre mesmo, ele toma posse e morre 2 dias depois, sei lá. Bom, enfim, aí o Nelson era um cara que já muitas vezes vinha falando do Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa era uma figura raríssima, né? E ele tinha publicado, em 56, Grande Sertão Veredas, apenas, né? Não, apenas não, ele publicou Grande Sertão Veredas e um livro chamado Campo Geral, que tinha 7 novelas, que são maravilhosas também. Enfim, era um maluco específico, né? E aí, quando o Nelson era fascinado com a ideia do Guimarães Rosa inventando uma língua e tal, né? O Nelson conta, por exemplo, uma briga que o Coni tinha com o Guimarães Rosa, naquela época em que não tinha, como é que se chama, cancelamento, era só briga, né? O Coni dizia assim, Nelson, dizia para o Guimarães Rosa assim, Rosa, tu tem que escrever sobre a realidade, tu tem que denunciar a realidade e tal. E o Rosa respondia para o Coni, Coni, nós temos que fazer pirâmides e não biscoitos. Ele achava que o artista tinha que fazer pirâmide, né? Uma coisa irracional, mas bonita. Então, aí quando morre, estou falando demais aqui, né? Desculpa aí, mas enfim. Não, tá bom. Quando morreu o Guimarães Rosa, o Nelson escreveu várias crônicas sobre isso, e daí ele foi no velório da academia, ele ficou, enfim, fascinado com aquilo e, ao mesmo tempo, muito medo. Ele próprio dizia, né? Pô, a morte dos outros me tocou, mas podia eu ter morrido. Que bom que ele morreu e não eu. Tem uma crônica que ele diz assim, que eu reconheço a minha pequenez, porque eu cheguei em casa e fiquei feliz por não ter morrido. E assim vai, né? Então, essa aqui é uma outra crônica que eu vou ler um pedaço. Se chama O Grande Homem. Sou um obsessivo e volto a falar de Guimarães Rosa. O que me feriu na morte do ficcionista foi a aridez do seu velório. Sei, evidente, que a visitação não parou. Como se saía e como se entrava. E, coisa curiosa, não senti nas caras presentes nenhum sentimento maior. Fora a família, só vi 2 pessoas marcadas pelo espanto da morte. Franklin de Oliveira e Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão, nessa época aqui, era um reacionário abominável, que só o Nelson defendia, né? Te lembra, né, Santiago? Era uma figura lamentável. Aí era o Correio do Povo, né? Isso, era um católico reacionário, apoiava a ditadura, era uma coisa lamentável. Já o Franklin de Oliveira era um cara meio de esquerda. Aí o Nelson comenta, né? Parece uma perversidade pôr lado a lado e chorando o mesmo morto 2 figuras tão dessemelhantes. Passei na academia uns 10, 15 minutos e saí de lá certo de que o grande homem é o menos amado dos seres. O homem não nasceu para ser grande. Um mínimo de grandeza já o desumaniza. Por exemplo, um ministro. Não é nada, dirão, mas o fato de ser ministro já o empalha. É como se ele tivesse algodão por dentro e não entranhas vivas. Vou concluir. O velório de Guimarães Rosa teria de ser fatalmente frio por se tratar de um grande morto. Fosse ele um Lemos qualquer, e teria não uma apoteose crítica, mas lágrimas inumeráveis. Sem querer, eu disse o nome certo. Lemos. Olha que teoria boa essa aqui, Cátia Soma. Esse Lemos existiu e, se não me engano, trabalhava na Casa da Moeda. Vejamos o nome, Lemos. Lemos, assim como Oliveira, é nome de vizinho. É uma boa teoria. Lemos, é o cara que mora na casa do... Um sujeito que se chama Lemos só pode ser vizinho. E o citado morava na casa ao lado da minha. Era ainda em Aldeia Campista, no nome de um bairro lá do Rio de Janeiro. Um patusco e pior homem de vir para o meio-fio de pijama aparar os calos com gilete. Olha que crime. Estaria para aparar os calos com gilete. No meio da rua. E fazia isso com um deleite, um requinte, um lavor inexcedíveis. Outro dado biográfico, mal sabia assinar o nome. Pois um dia o Lemos morreu. Teve em pleno expediente isso que o repórter chama de um mal súbito. E morreu. Eu era garoto e essa morte foi um dos espantos da minha infância. A Aldeia Campista parou por causa do Lemos. Nunca vi ninguém tão chorado. Veio gente da Pavuna, de Quintino, do Encantado, favelados desceram. Desde garotinho que eu sou um fascinado por qualquer dor, inclusive as físicas. E posso dizer que não houve no velório do Lemos ninguém omisso, indiferente ou frívolo. As pessoas que lá entravam começavam a estrebuchar, a bater com os pés, como num transe mediúnico. Perdi a conta dos ataques, e na hora de fechar o caixão foi espantoso. Eis o fato. Com súbita e frenética agilidade, a viúva deu um pulo inverossímil.
deu um pulo e montou solidamente no caixão. Era uma senhora gorda e fez isso. Teve que ser arrastada por um 10. Fecho os olhos e ainda ouço seus gritos. Quero ser enterrada com o Lemos. E esganiçava o apelo. Me leva contigo, Lemos. Lemos. Também ela o chamava de Lemos. Bom, conto o fato para concluir. Por que todo esse elenco de uivos? Explico. Porque morrera o antigênio, o anti-grande homem. É fácil amar e chorar o pobre diabo. Ainda por cima, aos 17 anos, tivera varíola. Era chamado de Lemos Bexiga. Ao passo que somos ressentidos contra o sujeito que funda uma língua, inventa um Brasil e tira um sertão inédito da própria cabeça, como de uma cartola. Muito bom. Nelson Rodrigues. O óbvio, o Lulante. Lulante. Então tá, pô, essa é um clássico, eu me lembro das tuas leituras lá no Sarau, lá no Ocidente dessa. É um clássico. Tá, vamos mostrar mais 2 cartoons e aí tu comenta, tá, Santiago? Não, esse já foi, aí... Esse desenho eu gosto dele também, porque ele me encomendaram um desenho sobre religiões e eu fiz um desenho idiota, mas dali surgiu essa ideia, que é uma ideia completamente ateia, né? Ateia, né? O cara que é ateu é o cara que mantém o chapéu na cabeça. Então, eu gosto da ideia, eu gosto da brincadeira e tem a ver com o meu agnosticismo. Eu acredito que o vento bate na cabeça de todo mundo, menos no descrente. E o que a gente vê aí, tu vê o Sarney, que está durando quase 100 anos, o Ramalho dura 100 anos, é porque... É incrível isso, é. Não tem o velho cuidado, senão eu teria levado o Sarney, né? Agora, eu, por exemplo, eu acho difícil entender esse. Porque é o único cara que está com chapéu na cabeça. Não, tudo bem, tá, mas... não me... não, tem todo... enfim, eu não entendo. O vento só funciona para os crentes. Para os crentes, tá. Ô, Santiago, deixa eu te fazer uma pergunta autobiográfica, biográfica. Tu acha que esse teu agnosticismo, ateísmo, sei lá o que é, tem a ver com a tua origem lá em Santiago? Que diz que gaúcho não acredita em Deus, né? Sabe isso, né? Tem essa história. Não, porque a cidade era muito... Não, brincadeira sim, mas na verdade, sério, a cidade era muito religiosa, muito católica. Minha mãe era muito católica. E a minha mãe também tinha essa coisa do batismo aí que tu falaste na crônica aquela. Ela me enchia o saco que meu filho não era batizado. Como se esse menino chega a morrer, vai ir para o limbo. Eu digo, mas qual é o limbo? Está o limbo, vai ficar no limbo. Não está nem no céu, nem no inferno, está no limbo, nem no purgatório. Então, a religiosidade era muito forte lá. Eu fui religioso, acho que até a adolescência, e depois me dei conta que um dia eu me perguntei de uma vez, mas se Deus é um ser tão bondoso, ele vai ser tão bondoso que vai aceitar que eu não acredito nele. Vai me perdoar. Vai me perdoar se ele é bondoso, senão ele não é bondoso, senão ele não é um carrasco. Tem aquele outro que é o argumento Homer Simpson, né? Que numa ocasião ele fala assim: se eu estiver rezando pro Deus errado, ele vai ficar ainda mais furioso. Mas eu aproveitei e fiz a pergunta aí, Santiago, para falar também, só para lembrar para os nossos ouvintes e telespectadores e tal, que tu tem, são 2 livros, né, que tu tem, autobiografia em forma de quadrinhos, né? Sim, eu editei 2 com causos autobiográficos e quadrinhos. Que é muito legal. Autobiografia em forma de quadrinho é um negócio genial, né? Aí o Santiago conta um monte de historinhas, como se fossem pequenas histórias em quadrinhos, né? São continhos, né? Contos. Muito uma página ou 2 páginas, por muito. Genial aquilo. São assim, como é que se diz? Coisas que me impressionaram na infância, na adolescência e um pouco na juventude. Tá, e tu vai ler mais, vai ter mais uma aqui para a gente olhar, né, Diego? Esse desenho foi premiado no Salão Carioca de Humor, mas acredito que ele hoje seja considerado muito machista. Acho que ele vai ser mal visto pelas feministas hoje, porque as mulheres estão, como se dizia no supermercado, estão precificadas.
Precificadas. Mas eu me lembro, Santiago, isso aí foi logo que apareceu o código de barra, né? Eu acho que já tinha o código de barra por um certo tempo, mas foi meio que aí, meio que nesse momento. Não, me lembro. Nesse momento. E esse desenho, eu mandei um original para Playboy, nos Estados Unidos, Chicago, e ele voltou no envelope, não é o nosso. Assim, it's not our idea, uma coisa assim. Não era a ideia deles, estavam devolvendo o desenho arrumadinho no envelope, mas não tinha nada a ver com a revista. Realmente não tem, porque a revista ela é a ideia do sexo sem preço, né? Completamente sem preço, sem consequências. Tanto que na revista Playboy nunca pode aparecer nada que conste. Não podia, porque acho que não existe mais a revista, né? Acho que não. Não podia aparecer nada que relembrasse ou citasse gravidez. O sexo é sempre uma coisa sem gravidez. O desenho preferido deles era aquele sempre um velho, cabeça branca, com uma garota muito jovem. Esse é o desenho, que era uma picaretagem, uma vigarice para enganar os tarados. Né? Os tarados sempre com a ideia de que o velho para conseguir uma menininha. Tá, e tu vai ler alguma coisa mais, Santiago? Acho que eu não tenho mais nada para ler ali do prefeito. Tá. Não tem problema. A gente vai seguindo, então, aí na próxima rodada tu comenta um pouco mais, fala um pouco mais do teu trabalho. Não, e tem mais dois, eu acho. É isso. Tem mais dois. Tá, então lê aí, Diego. Tá, eu vou ler aqui algumas cartas aqui que aparecem nesse livro estranho aqui, ó. A capa tá aqui, não tem nada, ó. Aí o título tá aqui na quarta capa, ó. Correio Literário ou Como se tornar ou não um escritor, daquela poeta polonesa, né, que acabou virando uma piada aqui que só eu no mundo sei pronunciar, né, fora os poloneses, a Wisława Szymborska. E o lance é o seguinte, ela teve por vários anos uma coluna num jornal intitulada justamente Correio Literário, em que ela e mais uma equipe, né, eles publicavam poemas recebidos, né, enviados pelos leitores, e muitas vezes vinham também, junto com os poemas, alguma cartinha, algum comentário dos leitores e autores, alguma coisa assim. E aí, em vez de só publicar os poemas, ela publicava também digamos assim, as respostas, sobretudo aqueles que não foram publicados, ou seja, de certa maneira, ela publicava a explicação do porquê não publicar, assim, uma pitada de crítica literária de certo modo, para textos ruins. Então eu vou ler as cartas as respostas delas são sempre muito legais, a gente não tem a carta, nem os textos, a não ser quando ela cita, mas a gente pode supor aqui pelo que ela diz. Esse aqui, por exemplo, tem o nome das cidades, mas eu não vou falar porque não vou gastar o meu polonês aqui assim à toa. Aí esse aqui começa com aspas, né, com um trecho da carta que a pessoa mandou, né? Peço desculpas antecipadamente pelos erros ortográficos. O motivo é que quando fui passar a limpo estava com muita pressa. E aí ela comenta: isso é surpreendente. Até agora pensávamos que a pressa influenciasse apenas na legibilidade da letra. Além disso, é de senso comum que xícara, com X, né, se escreve mais rápido do que xícara com CH. E recitar, corretamente com C, mais rápido que recitar com 2 S. Aqui a tradução, evidentemente, faz uma adaptação para mostrar o tipo de erro. Além do mais, para que tanta pressa? Em primeiro lugar, o fim do mundo só acontecerá em meados de fevereiro. Em segundo lugar, não se sabe se o fim do mundo vai afetar o correio literário. Em terceiro lugar, os poemas apresentam, por enquanto, o caráter de anotações soltas com as quais, apenas mediante uma imaginação propícia, um poema poderia ser composto. Enviamos nossas saudações. Então, o estilo é esse, é sempre dar uma outra. O cara começa escrevendo: ou vocês me dão alguma esperança de ser publicado, ou pelo menos me consolem. E aí ela vem e diz: depois da leitura de seu texto, temos de escolher a segunda opção. E, portanto, atenção, estamos consolando. Um destino maravilhoso espera pelo Senhor, o destino de leitor, e de leitor da melhor espécie, pois desprendido. O destino de um amante da literatura, um amante que será sempre a parte mais forte do casal, ou seja, não aquele que precisa conquistar, mas o que é conquistado.
O Senhor lerá as coisas mais diversas pelo puro prazer de ler, sem se ater a artifícios, sem ter de ficar pensando se isso ou aquilo poderia ter escrito de uma forma melhor ou de uma forma tão boa quanto essa, só que diferente. Sem a inveja, sem os estados depressivos ou os ataques de ceticismo que acompanham os leitores que também escrevem. Dante será Dante para o Senhor, quer ele tenha tido ou não uma tia na editora. De noite, o Senhor não será torturado pela pergunta: por que o fulano que não rima foi publicado? E eu que rimei tudinho, e contei as sílabas nos dedos, não tenho nenhuma palavrinha de resposta. O Senhor não vai ser nem um pouco afetado pela carranca do editor, tampouco, ou bem pouco, pelas caramunhas das pessoas das diversas etapas editoriais. E ainda há mais uma grande vantagem, porque é frequente dizer um escritor fracassado, mas nunca se diz um leitor fracassado. É verdade, existem legiões de leitores fracassados. Naturalmente não vemos o Senhor nesse grupo, mas de alguma maneira eles conseguem se sair bem dessa. Ao passo que se alguém escreve e não se sai muito bem, então todos em volta logo começam a suspirar e fazer caretas. Nesse caso, não se pode contar muito nem com a própria namorada. E aí, o Senhor se sentiu como um rei? Esperamos que sim. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu achar aqui os mais curtinhos que eu queria ler. Perdi agora aqui. Calma aí. Achei. Perdeu? Não, tem duas aqui bem curtinhas. Como se tornar um literato? É a pergunta que o cara fez, né? O Senhor nos faz uma pergunta problemática. Exatamente como o menino que perguntou como são feitos os bebês, e quando a mãe lhe disse que depois explicava, porque naquele momento estava muito ocupada, ele insistiu. Então explique pelo menos só como se faz a cabeça. Pois bem, nós também vamos tentar explicar pelo menos a cabeça. É preciso ter um pouco de talento. Mais um. Está respondendo um cara chamado Marlon. Nem todo aquele que sabe desenhar um gato sentado, uma casinha com fumaça na chaminé ou um rosto feito de um círculo, 2 linhas e 2 pontos, será no futuro um grande pintor. Por enquanto, querido Marlon, seus poemas estão justamente no estágio desses desenhos. Continue a escrever, pense sobre a poesia, escreva a poesia, mas também pense em ter um ofício prático, sem depender da proteção das musas. Elas, como se sabe, são histéricas, e com histéricas não se pode confiar. Tem mais 2 que eu adoro, que são bem curtinhos, estão puteados nos caras. Aí um cara escreveu assim: por acaso escrevi 20 poemas, gostaria de vê-los publicados. Infelizmente, o grande Pasteur tinha razão quando dizia que o acaso favorece apenas as mentes preparadas. A musa encontrou o Senhor espiritualmente desalinhado. E outra que ela cita o início de um poema: amo tudo que é belo, nobre e elevado, amo a noite e o jasmim, e amo teu olhar sempre animado que transforma em carmesim. Ela comenta: gostaríamos de saber como se faz isso e com que propósito. Então essa aqui é a Wisława Szymborska, nesse livrinho maravilhoso aqui de respostas Correio Literário. E que capa, hein? Bonitaça, né? Por isso que eles preservam aqui, ó, a capa livrezinha. Não fizeram nenhuma capa, intervenção. Só na quarta capa que tem o título. E daquela editora, né? Aine, né? Aine, isso. Aine, está aqui. Aine. Eles têm uma super produção gráfica, né? Né? Demais, é tudo bonitaço. Tem um livro, esses tempos eu li o livro de entrevistas do David Foster Wallace, que é o mesmo esquema aqui, é a mesma qualidade aqui, o mesmo jogo aqui todo, que é bonitaço. Muito legal. Tá, eu vou ler também a Ana Masson também, porque eu tinha separado aqui um trecho desse mesmo livro que ainda não saiu, que o professor Fischer já leu, então é um pedaço antes daquele trecho. Que a ideia é essa, né? Ela fez um livro sobre o ano do cu, que foi aquele ano tenebroso de 2020, e aí começou 2021, e aí, professor? Passamos da metade, passamos, né? Bom, mas a gente continua meio numa vida, assim, ainda interrompida, né? Então ela diz assim, olha, vou te dizer uma coisa, quando me acordei em 1º de janeiro de 2021 e seguia tudo
e seguia tendo que usar máscara, mesmo tendo feito tudo certo, entrado o ano de branco, dourado e pé no chão, que era para assim receber as energias da terra, lembrei daquela música do Gessinger, e a certeza de que o último dia de dezembro é sempre igual ao 1º de janeiro. Nunca tinha tido essa certeza tão clara assim, mas agora era de verdade. E tudo porque uma criatura resolveu comer um pastel de flango de morcego, só por Deus. Só estou falando a versão oficial da coisa, só isso. Eu tinha vontade, era de pegar aquele buraco em linha reta, que se a gente cavar a partir de Porto Alegre, chega na China e levar uns X do Cavanhas para ver se eles pegam gosto pelo que é bom e param com isso de socar para dentro qualquer coisa que se move, ou um Tchê Bauru. Aí fazer o quê? Não teve a mágica do Réveillon, de virar o ano e a gente se encher de esperança inútil. Não teve aquela sensação de recomeço, mas eu tentando manter a calma. Vai passar, não desanima. Quem sabe 2021 traz uma boa surpresa. Tudo isso dentro da minha cabeça iludida, porque o mundo não ajuda. E o otimismo durou só até o dia 6 de janeiro, não deu uma semana. Os caras lá nos States se vestiram de urso, umas peles de bicho, uns pelos, uns chifres, eu estou falando sério, eles colocaram chifres, misturaram festa fantasia com viking, com doença de supremacia branca, com não sei mais o que, bizarro, para invadir o Capitólio durante a recontagem de votos, porque eles, os malucos, não queriam assumir que o cor de laranja não tinha sido reeleito. Mas isso é o de menos, eu pensava. A tentativa de golpe não é nada perto do figurino selecionado para a ocasião. Eu jamais conseguiria levar a sério alguém querendo impor a sua demência vestido de urso com chifre. Ah, desculpa. Parecia que eu estava vendo um carnaval mal feito, claro, porque estadunidense, mas ainda assim um carnaval. Eu ri. Aí pisquei o olho mais forte, assim, olhei de novo para a TV e vi que tinha morrido gente e que o negócio não era engraçado, na verdade. E ruí, unha por unha. Não era possível que 2021 ia começar dando na nossa cara desse jeito. Aí, então, a Ana Marçom, com 2 anos sem tirar o livro que sai agora em março, e fiquem ligados. A Ana está sempre aqui no chat, né? Ana, fala aí onde é que vai sair, como é que faz para comprar pre-save, pré-save, como é que é o negócio dos artistas. Tá, professor, vai lá. Pois é, o de Nelson de novo, tá? Então, tá. O Nelson era basicamente um dramaturgo, né? Escreveu peças monumentais. Aliás, essa semana, agora não, semana passada, né? Faz de conta. Semana passada morreu o Arnaldo Jabor, né, que dirigiu filmes a partir do Nelson e tal, e era um cara que divulgou muito o Nelson numa certa época. E o Nelson, ele tem aquele teatro dele que é um pé nos peitos, assim, sempre é uma coisa, assim, sempre tem uma família demenciada, uma coisa esquisitíssima, tem abuso sexual de tudo que é tipo e tal, mas tudo é muito, talvez ele seja até mais forte, justamente porque ele é muito parecido conosco, né? Quer dizer, a gente vai lá e vê um cara, assim, uma tia que parece a minha tia, né? É tudo gente muito parecida com a vida real, né? É isso, o Nelson tinha esse negócio de fazer era um teatro convencional, né? Um teatro lá em cima do palco, assim, mantida aquela quarta parede, né? Que é a divisão invisível entre o palco e a plateia, mas era revolucionário. Bom, e aí no final dos anos 60 começou muito o teatro esse brechtiano, meio brechtiano, enfim, que rompia a quarta parede, ou seja, que fazia os caras chegar na plateia e tal, né? E aí ele então escreveu uma crônica, que eu vou ler em partes, que se chama Hamlet nos bate a carteira. Não me compreendam tão depressa. Aliás, eu ia dizer, eu me enganei, eu disse que a briga do Guimarães Rosa tinha sido com o Coni, né, sobre o negócio de pirâmide, não foi com o Antônio Calado, que era um cara mais de esquerda, assim, mais explicitamente de esquerda.
Calada que cobrava do Rosa, né? Tem que falar da fome e tal. Bom, então vou de novo. Não me compreendam tão depressa, pedi a Gide pelo amor de Deus. Morreu o velho demônio, o André Gide, né, escritor francês, com mais de 70 anos, quase 80. Nos últimos tempos, sem um fio de cabelo, era só testa. Não me lembro de sua cara, só vejo a testa obsessiva, lustrosa, quase diria fluorescente. Eis o que importa lembrar. Durante anos e anos, Gide foi incompreendido em todos os idiomas. E essa resistência mundial era o seu orgulho perverso. Depois tudo mudou. Consagraram um estilista. Até o seu homossexualismo passou a ser promocional. E, por fim, sofreu a humilhação crudelíssima do Prêmio Nobel. Era agora o ex-diabo e, pior, tão glória oficial como qualquer Victor Hugo. Né? Mas até o fim, Gide preservou a nostalgia das velhas incompreensões. Hoje, repassando a sua experiência humana e estilística, aprendemos o seguinte: sua morte literária ocorreu quando o mundo passou a compreender seus escritos. Passo de Gide para o teatro brasileiro. Segundo leio nos jornais, explodiu uma experiência teatral nova no Brasil. Nova, ele bota entre aspas. Uma furiosa aventura sem precedentes, algo jamais concebido. Se bem entendi, a novidade está na agressão. Cada espetáculo tem que ser um soco na cara do espectador. Cessam as fronteiras convencionais entre plateia e palco. Nem se pense que o personagem agride apenas por gestos e falas. Seria quadrado demais. Quadrado, na época, era um insulto, né? Ser quadrado era ser uma velharia insuportável. Ao que me informam, chegam a agredir fisicamente o espectador. Vejamos um exemplo. Está na plateia uma santa senhora, mãe de 8 filhos. Ele já faz agora uma fantasia. Veio da Tijuca com o marido viver o inefável sábado. E, de repente, um dos personagens de Roda Viva, a peça de Roda Viva, né, sai do palco para a vida real. O homem senta-se no colo da mãe de família, ou puxa-lhe as bochechas, ou dá-lhe uma palmada. Há um fígado na peça, fígado de boi, fígado de açougue. Kátia Suman, confessa que tu já jogou fígado com sangue na plateia? Não, professor, não, eu não fiz esse teatro aí. Esse aí é o Zé Celso, né? Zé Celso. Aqui teve, quando o Ainós aqui talvez começou, eles faziam isso. O Ainós fazia, é. E tinha uma coisa de fazer o público participar, que medo. Todo mundo tinha medo de ficar nas primeiras filas. Exatamente. É. Ia dar problema. Uma vez eu participei de uma promoção do meu diretório acadêmico, nós fizemos acho que a segunda ou terceira apresentação de uma das peças do Ainós, foi lá no CUE da engenharia, lá, o Santiago deve se lembrar, né? Eu trabalhei lá. Quando chegou uma hora e veio, os caras pegavam um fígado, assim, fígado comprado no açougue, assim, um fígado de boi, e rodopiava em cima da cabeça, espirrava sangue para tudo que era lá. Socorro! Bom, daí volta o Nelson. É possível que esguichem sangue bovino no olho da gorda dona de casa. E das duas, uma. Ou o marido não faz nada, ou mete o braço. Mete o quê? Mete o braço. Uma porrada no cara. Na hipótese do revide corporal, melhor. É a sopa no mel. O que os teóricos do novo teatro pretendem é justamente isso. O tumulto, o alarido, o pé na cara, o grito, o horror. Só não se admite o público apático a comer pipocas. Sim, para o teatro em causa tudo é permitido. Ainda ontem me dizia o Eduardo Sherman de Brito, um amigo dele. Qualquer dia entro no teatro e no meio do quinto ato um personagem me bote a carteira. Vamos e venhamos, não me parece de todo inviável semelhante hipótese. Cabe então a pergunta, e daí? A plateia leva um soco na cara, batem-lhe a carteira. Mas repito, e daí? Por que e para que agressão tamanha? Não sei, ninguém sabe, nem Deus. Comecei com Gide e volto a ele. Eis o que importa observar. O novo teatro já não corre qualquer risco de incompreensão. Imagino a amarga perplexidade do leitor. Realmente custa crer que a novidade não cause o impacto da novidade. Que a surpresa passe sem surpresa e que o público aceite o nunca visto com a mais cordial naturalidade. Qualquer novidade em teatro tem de exigir do espectador uma lenta, progressiva acomodação visual e auditiva. O sujeito está vendo e ouvindo o que nunca viu e ouviu, o que desafia toda a sua experiência e todo o seu raciocínio. Portanto, uma incompreensão inicial é obrigatória. E de mais a mais, por que a obra de arte há de ser de uma transparência burríssima? Até um soneto parnasiano preserva um mínimo de mistério e de solidão. Está aí, metade da crônica, mais uma vez, do grande Nelson.
O óbvio ululante. O óbvio ululante. Muito bem. Então, vamos ver mais 2 cartoons do Santiago, e aí ele comenta. Esse é incrível, né? Esse desenho foi feito no cartaz do primeiro Fórum Mundial, Social Mundial, que era uma ideia assim, que estava no ar e ninguém tinha desenhado, mas aquele Hélio Gaspari sempre falava do andar de cima. O andar de cima. E eu resolvi transformar em uma peça visual aquilo que era uma expressão verbal muito usada. E eu acho que deu certo, ficou interessante. Ficou muito bom. De 2001, então. 2001, exatamente. Uhum. E lembra muito uma foto que é muito mais recente, que tem aí, que acho que todo mundo já deve ter visto, uma foto que sei lá de onde é, em São Paulo, talvez, que é assim, tem um prédio ricaço, e aí, né, assim, a foto parece uma montagem, né, e aí na porção da esquerda, assim, é um lugar totalmente desprovido de tudo. Né? Um muro que separa, né? Um muro, Santiago. A ideia é parecida. Ô, Santiago, mas tu adora desenhar essas multidões, assim, cada um fazendo uma coisa, né? Sim, eu gosto muito de brincar com isso. Se bem que aí não chega a ter muito... Eu já fiz desenhos com 600 personagens. Super produção! Bonecos, vamos dizer. Esse aí não deve ter mais que uns 60, 80 bonecos. Mas eu gosto dessa brincadeira do leitor fazer uma varredura como se fosse o olho dele fosse um scanner, né? Vai olhando, procurando. Para se deter em cada detalhe, é muito legal. O jeitão colher como se fosse um scanner, mesmo olha de cima para baixo, da esquerda para a direita e vai varrendo, procurando. E o legal é que o andar de cima tem um separado que é a Ilha de Caras, né? Tem um anexo, né? Tem um anexo. Tem um puxadinho, né? Puxadinho milionário, né? Puxadinho milionário. Puxadinho. Então, embaixo eu fiz um Brasil árido, marrom, em cima um Brasil verde. Verde. Os que estão bem. Ali chove, naquela horta ali chove, no debaixo não chove. Chove naquela horta. Chove na horta deles. E botei também uma brincadeira legal, que é colocar o Portinari ali no meio. No meio. A colagem também é uma coisa muito legal, muito boa de trabalhar e muito expressiva. Eu tenho usado muita colagem. Né? Quando não faço paródias também, né? Do próprio Portinari eu já fiz uma paródia. E ali eu vi que só tem cavalo no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. No Sul. Aqui estão a turma do Rally de Bagé, né? Então, aquele cara, deve ser da turma do Rally de Bagé. Os caras aqui. Bom, agora o homem do Rally foi condenado por corrupção, né? Né? Então a história do Rally ficou mais engraçada, mais divertida agora. Mas, enfim, é isso aí. É muito legal. Tá, vamos ver mais um, então. É uma brincadeira também gráfica, é uma paródia também dos desenhos do Escher. Escher, Maurits Cornelius Escher, é um desenhista holandês que brincava muito com os paradoxos visuais, né? Ele brincava muito com essa coisa de enganar o olho. O Trompe enganar o olho da pessoa. Eu inventei, a partir das escadas que ele faz, as escadas malucas, eu inventei o shopping do Escher. E tanto que lá embaixo tem uma colagem ali dos passarinhos, que são desenho do Escher. Que é famoso, né? Que é famoso. Eu gosto do desenho, gosto da brincadeira, gosto muito de explorar essas possibilidades visuais que o desenho proporciona, né? Essas coisas que... E lá em cima também tem, né, Santiago? Tem um que é a mão... O das mãos, né? Aquele da mão que desenha a mão. Eu cheguei a inventar um paradoxo, a moda do Escher, que são 2 torres gêmeas, que na base elas são 3. Eu vi. Se olhar na parte de baixo, era 3 torres gêmeas, e na parte de cima é 2. E aí a piada é o seguinte, é que um terrorista vem no avião, um turbante árabe, olha e enxerga 2 torres, mas na verdade elas são 3 e ele fica confuso. Né? Eu publiquei numa página
uma parte dos admiradores do Escher, e sofri um monte de paulada dos estadunidenses, dizendo que era de mau gosto brincar com a questão das Torres Gêmeas, que era péssimo mau gosto, e o editor da página retirou, me censurou assim, bruscamente, sem... Te cancelou. Cancelou completamente o desenho, porque achou que o desenho era uma brincadeira com as Torres Gêmeas, mas aí eu senti que a coisa é muito forte para os estadunidenses. Aí me deu vontade de perguntar, mas quando vocês largaram bomba no Vietnã, não tinha problema, podia fazer piada. Podia fazer piada. Tipo me xingaram, eu recebi xingadas em inglês, que é uma coisa muito fina, né? Não é para qualquer um, né, Santiago? Não é qualquer chinelão que é cancelado em inglês, né? A coisa tem que ser no outro patamar, assim, né? Mas, não, tu tem formação em arquitetura, né? Tu chegou tu fiz meio curso de arquitetura. Tu fez meio curso, né? Meio permissão para construir meia casa. Só o térreo, só a parte de baixo. Eu sou uma pizza mezzo arquiteto, mezzo nada. Mas eu aprendi muita coisa em termos de desenho, em termos de essa coisa que a gente faz muito lá, perspectiva, que eu gosto muito de desenhar perspectivas. Cheguei a ser profissional disso no tempo da faculdade. Eu desenhei alguns prédios para mostrar como é que eles são, né? A gente tira da planta, tem um método científico que tu vai tirando da planta e vai transformando ele numa elevação, mostrando os dois lados da construção. Legal. Então, além do que, os conhecimentos que eu tenho da aquarela hoje, eu trouxe também do curso de arquitetura. Eu aprendi muito lá com o professor Eduardo Arigoni, que até hoje é meu amigo, a gente troca figurinha, que era um grande aquarelista que me deu boas noções do que era aquarela. Apesar de que a gente usava uma tinta um pouco diferente, que é a Ecoline. Eu passei a usar, em vez de Ecoline, a aquarela, que a aquarela é mais delicada, menos berrante do que a Ecoline. E tu vai fazer um lançamento do livro, vai ter uma atividade, né? Agora... No dia 10 de março a gente vai se encontrar a partir das 17h30 ali no café, no Espaço Amélie, que fica ao lado do Café Baden. Tem a ver com o Baden também, e a gente vai se encontrar às 5h30, eu vou assinar os livros. Legal. Máscara dupla na cara, né? Máscara dupla, álcool gel, né? Gel aos lados, a todo momento, pingando. É isso aí. Pode levar uma máscara com um buraco para tomar mate, para para tomar mate, claro. Então tá bom. Vamos seguindo então, Diego. Tu faz mais uma leitura? Vou fazer a minha última aqui. Vou ler 2 poemas aqui de um cara que eu já li, de quem eu já li outros poemas, que é um cara chamado Bruno Brum. Ele é mineiro. Tudo pronto para o fim do mundo. É um livro meio triste, mas triste de uma forma que às vezes é engraçada. Não assim de rolar de rimas, enfim. Tem aquele lá da Magali com o pau para fora, não sei o que. Aquele é maravilhoso, aquele é engraçado, mas eu não vou ler aqui. Esse é um passo adiante. Uma coisa leva a outra coisa que te leva à merda. Você para e tenta descobrir qual delas é a culpada, mas é praticamente impossível. Em primeiro lugar, porque a essa altura já é tanta coisa e tanta merda envolvida que não vale a pena mais mexer. Por outro lado, uma coisa que não leve a outra não tem lá grande utilidade, sendo por isso muitas vezes confundida com merda. A legítima merda, no entanto, sempre leva a outras coisas. Basta dar um passo adiante e seguir. Pessoas do mundo inteiro já descobriram os benefícios do procedimento, ainda que estejam atoladas até o pescoço na mais pura merda. No meu caso, funcionou muito bem, e agora consigo movimentar os braços e a perna direita. Não tenho do que reclamar. E outro que eu vou ler, esse aqui é daqueles que só eu no mundo acho engraçado, mas eu me divirto muito, é o poema intitulado Menor Diferença. Jaqueline comeu salsicha pela primeira vez há 30 anos. A gente dizia, vai Jaqueline, experimenta uma. Depois de muita insistência, resolveu provar. Me lembro bem,
contorceu a face numa expressão de prazer, apertou os olhos e deu pulinhos, emitindo um som bem fino. Poucos meses depois, Jaqueline, que era evangélica e não assistia à TV, abandonou o noivo e sumiu do mapa. A vizinhança ficou surpresa. Admito que também fiquei, mas logo me dei conta de que minha opinião não fazia a menor diferença. Hoje, tanto tempo depois, sem notícias de seu paradeiro, como salsichas, pensando em Jaqueline. É muito bom. Esse é o Bruno Brum aqui, tudo pronto para o fim do mundo. Kátia Suma, deixa eu fazer uma intervenção agora aqui. Agora vai acabar completamente a quarta parede, a ilusão, tudo vai acabar, porque assim, nós estamos aqui, enquanto nós estamos gravando... Vai acabar o desktop, agora vai ruir. Tu reclamou do Vicente, né? Daí eu escrevi para ele aqui no WhatsApp, eu digo, Vicente, tu viu que a gente falou um monte de ti no salão da semana passada, tu viu que a Kátia fez o que tu pediu? Estamos aqui gravando e ela perguntou ao vivo. Aí ele disse, eu não ouvi, vou ouvir na minha caminhada depois do jogo. O Grêmio estava jogando até há pouco, né? Daí eu disse, mas tá fácil o jogo. Ele disse, verdade, mas eu estava com saudade de ganhar uma fácil. Aí agora ele acabou de botar o seguinte, tô rindo e printando. Então, agora deu um nó completo na ilusão do tempo, entendeu? Sim, porque ele nem ouviu ainda, não passou a semana. Agora foi lindo isso. Agora acabou. Foi um Escher verbal agora, assim, né? Não, foi uma loucura isso, professor. O pessoal aqui, eu não estou nem conseguindo assimilar direito ainda. Eu vou precisar de um tempo aqui. Mas eu não podia deixar passar isso aqui. Não, foi ótimo, essa aí arrasou. Tá, e agora eu vou chamar a Tuane, porque eu vou ter que citar Caetano. Uma Sarauler muito querida, a Liz Helena Severo, que sempre está aqui nos acompanhando e que também vai lá no Ocidente. Aliás, nós vamos fazer um sarau dia 8 de março no Ocidente. E atenção, o tema não vai ser o Dia da Mulher, tá? Porque ninguém aguenta mais esse negócio de só no dia 8 falar. A gente fala o tempo todo, né? Então... O sarau do dia 8 vai ser Caetano Veloso. Não, o tema vai ser muita coisa, assim, vai ser a pauta do momento, tá? Nosso convidado vai ser o Miltinho Talavera, né? Ele já deu a pauta, assim, que como é que é? Era tanta coisa que eu já esqueci, que era assim, era o aniversário da Hebe Camargo, era... da Hebe Camargo, exatamente. Ô, Kátia, faz assim, no próximo sarau, para promover esse, tu insere isso, a mensagem dele. Isso, eu vou lançar, boa. Aquele áudio dele arrasou. É muito bom. Não, então, a Liz Helena, o que ela fez? Ela deixou aqui, na portaria do meu prédio, um livro de uma italiana chamada, agora vai ser brabo de pronunciar isso, mas é alguma coisa como... I diaba Chego. Olha ali, tu acha que tá bom assim, Diego? Tá bom, só que é o Chego, né? O SC é Chego, tá. Então é Chego, tá, I diaba Chego. O que essa italiana fez? Um livro de louvor, daria para dizer assim, ao Caetano Veloso. Então ela faz o que aquela portuguesa fez de outra maneira, mas ela vai indo através das músicas do Caetano, né? Então, eu vou ler um trechinho em que ela diz assim, o que vou lhes contar, isso ela estava fazendo uma apresentação, é um percurso, falaz e incompleto pela música de Caetano Veloso, um itinerário meu, o meu caminho de Caetano pessoal. Eu poderia começar por um verso. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Conhece essa música, professor? Claro. Tá ligado. Roma, diz a Itiava, é a minha cidade. Eu nasci na Cidade Eterna, em meados dos anos 70. Caetano Veloso já era uma lenda, já havia atravessado o inferno do exílio e dele havia saído ferido, mas vitorioso. Estava em Roma quando compôs para sua irmã Maria Bethânia uma canção que é a soma e quase uma glorificação popular de tudo o que é brasileiro e baiano. Mas agora vem uma palavra em latim, que aí vai ser foda também, que é assim, eu acho que é incipit, I-N-C-I-P-I-T, incipit, é isso?
Incipit. Aí é foda, né? Porque é muita coisa. Então, é o início, né? É início? Isso. É fugidio. Caetano precisa de uma imagem forte, de algo que lhe permita fazer fluir, de sua cornucópia. Pô, para que botar uma palavra dessa na tradução? Cornucópia, professor. Então, assim, depois eu vou ver de quem é a tradução, mas, enfim, uma imagem forte de algo que lhe permita fazer fluir de sua cornucópia o mundo variado que carrega dentro de si. De repente, ele vê algo que o surpreende. Sai do hotel. Os carros estacionados estão cobertos de areia, uma camada tão grossa que quase parece neve. O que é isso? Caetano pergunta às pessoas. Alguns dos seus amigos italianos dizem-lhe que é a areia trazida pelo vento do Saara, uma areia que vem da África e que pousa docemente sobre uma Roma cada vez mais cosmopolita. Caetano não sabe sobre a Praça Vitório, não sabe que em Tor Pignatara há o Pisacane, a escola mais multiétnica da Itália, mas é como se visse tudo através daquela areia. Europa e África, no fundo, não são tão distantes. A primeira imagem se apresenta a ele assim, de forma tão potente e espontânea. As outras chegam depois e o dominam todas juntas e a escrita se faz fluida. Nasce Reconvexo, que é um belo samba de roda no qual tudo que os pensadores de bem consideram out vira in. A canção é quase um hino orgulhoso de um homem no seu recôncavo baiano e de todo o Brasil, mais brasileiro do que nunca. Desfilam nomes locais junto com grandes nomes internacionais, como Andy Warhol e Henri Salvador. Reconvexo celebra a contracultura e também confere dignidade a tudo que é considerado diferente. Uma canção alegre e despretensiosa, mas que em cada nota recolhe um profundo sentido de pertencimento. Não por acaso, num certo ponto da lista infinita, surgem também as novenas de Dona Canô, sua mãe. Eu vou parar por aqui, mas é incrível, eu nunca entendi esse verso. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu achei que ele tinha tomado um troço forte, qualquer, entendeu? Mas é o vento siroco, né? É o vento siroco. Tu vê, não sei. Lava areia. Eu achei incrível isso. Fui olhar aqui na Wikipédia, ela é filha de imigrantes somalianos. Isso. E graduou-se na Universidade La Sapienza. Caminhando contra o Vento é uma delícia. Ela começa citando a hashtag, aquela, não sei se vocês lembram, que em junho de 2015, em 16 de julho, uma hashtag domina o espaço da rede social mais sintética que existe, o Twitter, né? Em poucos minutos, aliás, segundos, o Twitter é invadido por um tsunami composto por 14 letras. E a hashtag era hashtag Caetano de cueca. Vocês lembram disso, que ele aparece no camarim, ele, aquela que era a Carla Pérez do Seguro Tchan e o marido, o Xande, ele estava meio gordão, assim, bem Caetano, hashtag Caetano de cueca, assim começa o livro. É muito bom, adorei, Elis Helena, adorei o livro, adorei tudo, e é isso. Estamos a zero sarau sem falar do Zero sarau sem falar de Caetano, e cá estamos nós, né? É vento, como é que é mesmo, o Santiago? Siroco, vento Siroco. Tem um filme, né? Filme chamado Siroco. Tem. Esses diretores italianos têm um filme. Eu nunca vi esse filme. Um vento quase tão famoso quanto o Minuano. Enche os automóveis de Roma com a areia do Saara, porra, sabe? Eu achei incrível isso. Mas, enfim, estamos chegando aos finalmente aqui. O livro de Santiago está na área para... Né, autógrafo, então, no café, como é que é mesmo? Repete aí. É o Espaço Amélie. Espaço Amélie. Quase que
quase que junto com o Café Baden. O Café de Baden é esquina. Aí quem não sabe onde é o Baden, tá ferrado. Tá ferrado. Jerônimo Dornello. Esse espaço Amélie é onde funcionou o bar Girassoli, muitos anos. Ah, eu sei. Agora eu sei. O cantava músicas em italiano. Muitas vezes eu fui lá ouvir ele cantando. O proprietário cantava em italiano, né? Era o Edgar Poser, que era acho que ele era do Norberto Baldoffi, acho. Não, ali era um point clássico, né? Então, que dia que é? Dia 10 de março. 10 de março, 17h30. 2 dias depois do Dia da Mulher, né? 2 dias depois do Dia da Mulher, máscara dupla, todo mundo lá, então a partir das 17h30. Queria te agradecer, tá, Santiago? Grande presença, muito obrigada. E parabéns pelo trabalho. Vulgo Santiago. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esse sarau elétrico é de 110 volts ou de 220 volts? Ele é bivolt. Bivolt, ótimo, ótimo. Eu sou meio 220 volts. É 220. Então, tá. Alguma coisa mais? Algum recado vocês queiram? Não, o recado é aquele lá do início, né? Lembrem do nosso Pix, katia@radioelétrica.com, tem o número da conta também, que é a agência 47368, conta corrente 60194, isso é uma conta do Banco do Brasil. Isso, para quem quiser aplicar um golpe, eu vou deixar o meu celular aqui embaixo, que vocês podem, não vou deixar, não. Não, é o seguinte... o pessoal já sabe mesmo, né? Então, assim, queria agora chamar uma canja muito legal, que é o seguinte: esse dia eu estava vendo uma programação que tem na Casa de Cultura Mário Quintana, tem música no terraço, e esses vídeos estão no YouTube. Estava vendo no YouTube, né? Porque eu estou dentro de casa, né? E aí eu vi essa cantora incrível chamada Arielle. E aí fui dar uma pesquisada, ela bota assim no perfil dela no Instagram: cantora, escritora, ativista, estudante de direito da URGS. E aí ela canta, tem uma voz maravilhosa, faz um clima assim mais para o rap e compõe também. Então eu chamei a Arielle para fazer a canja de hoje e tenho o prazer de chamá-la aqui. Então, senhoras e senhores, Arielle, com vocês. A gente se fala semana que vem. Valeu, Santiago. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Bom, rádio ouvintes, o negócio é o seguinte. Alô, Saraulers, rádio ouvintes. Rolou um imprevisto. A Arielle não conseguiu gravar a canja. Vai ficar para uma outra oportunidade. O trabalho dela é muito legal e merece ser conhecido. E na Correria Produções Artísticas, né, que, digamos assim, é a marca do grupo Elétrica, a gente improvisou, né? Então fizemos um pupurri. Pupurri é uma expressão que só quem tem mais de 50 vai entender, de melhores momentos ou de canjas inesquecíveis, e foram muitas. Na verdade, a gente tem um acervo assim respeitável, está aí no YouTube, à disposição para quem ainda não viu, para quem quiser curtir, está no YouTube, está no site da rádio, radioelétrica.com/podcast, e está também no Spotify. Então, assim, eu selecionei 4 canjas. A gente vai começar ouvindo o Bebeto Alves. Essa canja foi feita no sarau I Love Poa, mesmo assim, né, que era dedicado à cidade de Porto Alegre, aniversário da cidade. E o Bebeto, então, começa aqui com notícia urgente. Depois tem o Maurício Pereira, que participou do sarau São Paulo. Aliás, ele já participou de 2, né? Mas a última participação foi nesse sarau São Paulo, e fez uma versão maravilhosa de Trovoa, que é um clássico do repertório dele. Depois a gente vai ouvir um remix da Heloísa Marshall para aquela música do Caymmi, que a gente chama de Minha Jangada Vai Sair para o Mar, mas eu acho que o nome, na real, é Canção da Partida. Mas, enfim, todo mundo conhece, e ela fez um remix incrível e botou umas imagens assim muito legais
Para quem estiver assistindo aqui no YouTube, vai conferir. E fechamos com uma canja lá de Portugal, da Nani Medeiros. Foi a primeira vez que ela participou do sarau online. Era um sarau dedicado ao Lupicínio Rodrigues, e ela canta acompanhada do João Pita e também nessa música do Augusto Brito no bandolim. E então são as 4 que eu escolhi para a gente fechar o sarau de hoje. Semana que vem a gente continua. Semana que vem tem mais. Até! Tem muitas cidades que eu gosto, que eu amo, que eu tenho um afeto enorme. A minha cidade natal, né, que é Uruguaiana, que não é bem uma cidade, né? Para mim ela é uma situação, é uma condição humana, porque é na linha de fronteira ali, tu estabelece outros vínculos, né, com outras coisas, né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade que eu amo. E em um certo momento, em 82, por ocasião lá das eleições, que o Brizola estava se elegendo, né, governador, e se elegeu, a gente fez uma música, eu fiz uma música chamada Notícia Urgente, que resgatava alguma coisa de Uruguaiana, da época do rádio. O rádio ocupava um lugar nobre na sala, porque a gente não via televisão. Eu não via televisão até os 15 anos de idade. E ia para o cinema, a gente via cinema, né, sábado e domingo no cinema e tal. E o rádio ele fazia parte da casa, né, do ambiente da casa, onde a gente recebia todas as informações que a gente queria. Ouvia a Rádio El Mundo de Buenos Aires, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e as rádios locais, óbvio, e ali tinha os comunicados, né? Os comunicados eram ao meio-dia, rádio ligada, e as pessoas que estavam em torno de Uruguaiana se comunicavam com a cidade, com as pessoas que estavam lá, ou, né, mandavam recado dizendo que estava indo uma encomenda, ou perguntando para alguém como é que estava uma outra pessoa que tinha sido hospitalizada, coisas assim desse tipo, coisas peculiares do cotidiano daquele lugar. E eu fiz uma música, então, chama-se Notícia Urgente, que eu queria captar esse clima para contar uma história, né? Que era uma história onde a gente faz uma brincadeira com a história da milonga, para a milonga ser contrabandeada nas programações, para tocar, né? Mas que também trazia um recado das eleições, né? Um Galdério perdido no Rio de Janeiro procurando os papéis de votar, né, o título eleitoral, e não tinha. Ele pede então para mandar para ele, né, para ele poder votar lá no Brizola, né. Então é isso, mais ou menos isso. Seu tocador de rádio, eu queria tanto mandar esse recado para meu compadre que está quebrantado por outro lado do Brasil. Só um minutinho, um espaçozinho, meu correspondente, que essa notícia urgente tá ficando doente de tanto esperar. Põe assim entre um chorinho e esse tal terror que entre um baião, um shot, a minha milonga, que diz assim: compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus cobres, meus réis, me mande os papéis de votar. Compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus cobres, meus réis, me mande os papéis de votar. Ai, seu tocador de rádio, eu queria tanto mandar esse recado para meu compadre que está quebrantado por outro lado do Brasil. De boas maneiras assim, brasileiro, vivente, pedinte, no seu microfone, no seu rádio ouvinte, preciso tanto me comunicar. Põe assim entre um remedinho e outras propagandas, entre um cafezinho e outras notícias, a minha milonga, que diz assim: compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, não descobre os meus réis, me mande os papéis de votar. Compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus cobres, meus réis, me mande os papéis de votar. Ah, seu tocador de rádio, eu queria tanto mandar
esse recado para meu compadre que está quebrantado por outro lado do Brasil. Só mais uma vez, uma voz, mais uma palavrinha, eu vou me lembrar de pedir pra vocês assim, devolve uma coisinha, põe assim entre uma promessinha e outra troca, entre um esquecimentozinho e outro, a minha milonga que diz assim: compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus cobres, meus réis, me mande os papéis de votar. Compadre, saudade, tô aqui no Rio, tá fazendo frio, acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus cobres, meus réis, me mande os papéis de votar. Ah, seu tocador de rádio, eu queria tanto, mas tanto mandar esse recado. Bom, a nossa segunda canção escolhida, é bem difícil escolher as canções do Lupe, é uma das minhas preferidas, que é Maria Rosa, e eu gostaria de convidar o meu querido amigo Augusto Brito, que honra, que está aqui em Portugal com a gente, e eu pensei que esse bandolim era necessário para essa canção. Então, Maria Rosa. Vocês estão vendo aquela mulher de cabelos brancos, vestindo farrapos, calçando tamancos, pedindo nas portas pedaços de pão. Os trapos de sua veste
Vamos fazer essa capa de reputação. Vocês, Maria, de agora, amem somente uma vez, pra que mais tarde essa capa não se vá em vocês. Vocês, Maria, de agora, amem somente uma vez, para que mais tarde essa capa não se vá em vocês.